3 tipos de lanches que você podem usar na tua rotina alimentar no período da tarde para ajudar aí no processo de emagrecimento. Lembrando que o lanche ele não é obrigatório. Se você fica muito bem entre uma refeição e outra, não sente fome, não come demais, fica bem gerenciada essa fome, não é obrigatório comer. Não é obrigatório comer quebrado assim. Ah, mas não acelera o metabolismo? Não, não acelera o metabolismo comer mais vezes no dia ou comer menos vezes no dia. Tem muito mais a ver com a qualidade e associação do alimento e os horários em que você coloca determinados tipos de alimento. Mas se você é dessas que passa muito tempo, vamos supor que você almoçou lá 1h da tarde, meio-dia e só vai jantar 7, 8 horas da noite. E esse intervalo de 7, 6, 8 horas sem comer, quando você não come, o jantar fica muito descompensado, comendo muito, com muita fome, comendo rápido, comendo mais do que deveria, aí é interessante sim colocar um lanche intermediário. Mas esse lanche ele tem que ser estratégico, não pode ser qualquer coisa, de qualquer jeito. Tem que ser um lanche que não vai aumentar o açúcar no sangue e depois baixar esse açúcar, porque vai te dar muita fome e essa alteração de açúcar alto, açúcar baixo, mexe com as tuas regulações de hormônio e faz com que o teu corpo guarde mais gordura, se você não está conseguindo emagrecer. Então tem que ser um lanche certo, um lanche estratégico, um lanche que não vai dar pico de açúcar no meio da tarde. Então de cara não pode ser um carboidrato isolado, já vou dizer o que não pode ser. Então não pode ser uma fatia de bolo, não pode ser uma fatia de pão sem nada, não pode ser uma raiz, uma mandioca, uma batata doce sozinha, vou comer só uma batata doce no meio da tarde, não. Carboidrato isolado, sozinho, você não deve comer. Fruta é uma boa opção? Sim, vou colocar aqui número 1, melhor opção de lanche no meio da tarde é uma fruta. Mas você tem que ter cuidado, principalmente com as frutas que têm alto índice glicêmico, que são as frutas mais docinhas, tipo mamão, banana, melancia. Essas que são mais doces, abacaxi, muito maduro, muito docinho. Essas que são muito doces, é sempre importante você dar uma associada com fibra. Então, com um farelo de aveia, com um mix de castanhas, com uma farinha de linhaça, com sementes, chia, semente de abóbora, semente de girassol, gergelim. A fruta, quando ela é muito doce, ela tem um alto índice glicêmico e todos os alimentos, e aí eu não estou dizendo que não é saudável, não é isso, são características, os alimentos eles têm várias características diferentes, tá? Então eu posso ter um alimento saudável que é rico em FODMAPs, que é aquele açúcar de alta fermentação, eu falei em alguma live para trás recentemente disso, mas o alimento é saudável, só que ele tem mais carboidrato de alta fermentação que algumas pessoas têm sensibilidade. Eu posso ter uma fruta que é extremamente saudável, com vários nutrientes, com fibra boa, mas ela tem alto índice glicêmico, ou seja, libera mais açúcar na circulação rapidamente. Quer dizer então que é proibida esse tipo de fruta? Não, só que eu tenho que ter uma estratégia para fazer o consumo dessa fruta. Tem que estar sempre associada a uma fonte de fibra, que pode ser semente, que pode ser aveia, que pode ser linhaça, enfim, alguma farinha fibrosa. E aí você associa nesse lanche, tá? Então esse é o jeito. Ah, doutor, eu tenho diabetes, eu tenho pré-diabetes. Isso é sempre uma dúvida que aparece aqui. Ah, eu tenho diabetes, qual é a fruta que eu posso comer? Eu tenho pré-diabetes, eu posso comer mamão? Tem alguma fruta que eu não posso comer? Não existe fruta proibida, gente. Você pode comer qualquer fruta que você goste, só que tem que ter a estratégia de associação. O que você não pode é comer a fruta sozinha, isolada, porque sim, essa fruta aumenta o açúcar no sangue. E se você já está com algum problema de regulação desse açúcar no sangue,
seja pré-diabetes, resistência à insulina ou diabetes de fato, vai aumentar mais o açúcar no teu sangue. E isso não é positivo para você, mas não significa que você precisa cortar qualquer fruta da tua alimentação. Você só precisa comer com a estratégia certa na associação correta. Mas se você quiser comer no lanche, qualquer fruta você pode comer, mas ela tem que estar sempre associada a uma fibra. Ou semente, ou farinha, farelo de alguma coisa, farelo de aveia, por exemplo, que é uma fonte excelente de fibra e que também não é proibida para diabético. A gente tem até estudos de alimentação focada em aveia que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue de uma pessoa diabética. Então isso aí é outro mito que veio, não sei de onde que tiraram. Segundo lanche que é muito bom, muito bom no processo de emagrecimento é o iogurte. Por que que ele é bom? Porque ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem uma gordura boa, que é uma gordura natural. Você não precisa ter medo da gordura, dos lácteos, dos derivados do leite, tá? Ah, doutora, mas eu prefiro o iogurte desnatado. Eu te diria que tudo que é lácteo desnatado, ele tem menos gordura, mas ele faz uma concentração, eu não sei como é que eu poderia te dizer. É que eu tiro a gordura, mas eu não tiro o açúcar do leite. E aí a gordura ajuda a esse açúcar do leite a não entregar o açúcar no sangue de uma maneira tão rápida. Então, os alimentos derivados do leite no processo de emagrecimento, semidesnatado e integral, são melhores por conta dessa entrega do açúcar no sangue. Quando eu tiro a gordura derivados do leite, aquele açúcar ele fica mais livre, vamos dizer assim. E aí ele entra na circulação sanguínea mais rápido e dá esses picos de açúcar que a gente não quer que dê no processo de emagrecimento. Então vai aí uma informação super diferente. Os integrais são melhores no processo de emagrecimento, porque a gordura ajuda a segurar a entrega desse açúcar no sangue e a gordura te dá mais saciedade. Você também não precisa ter medo dessa gordura dos alimentos naturais. O que você tem que evitar é a gordura ruim, é a gordura de fritura, é a gordura de industrializado, é a gordura que você come uma fritura numa lanchonete fora da tua casa. Isso não pode ser, todo dia eu lancho aqui um pastel frito. Aí isso é ruim realmente para a tua saúde. Eventualmente eu como um pastel na feira, uma vez por mês. Tá tudo bem. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, um pastel da feira, tá ok. Não é isso, todo dia eu como uma coxinha, eu saio lá no intervalo do meu trabalho e como uma coxinha, e como um pastel, e como uma fritura, aí não rola, aí é ruim. Aí é incoerente se você quer emagrecer e quer ter mais saúde. Mas eventualmente não tem problema, você não precisa cortar tudo que você gosta. E a gordura do alimento natural também não precisa ter medo, tá? Um bom lanche da tarde. Semente de abóbora, fazer um mix de semente maiorzinhas, porque às vezes é difícil, né, pegar aquela semente menorzinha. Mas você pode fazer como se fosse um petiscozinho de semente de abóbora, que é uma semente maior, que dá para comer. Você pode misturar essas sementes maiores com castanhas, aquela castanha que você tiver acesso. Pode ter um mix de castanhas que aí diminui o impacto financeiro, porque a gente pega castanhas que são mais caras, por exemplo, nozes são mais caras. Castanha do Pará, dependendo do lugar onde você está. Lá no Pará é barato, mas no sul-sudeste é um pouco mais caro. Castanha de caju, lá no Nordeste é mais barato. Só que aí você vai fazendo uma mistura dessas castanhas e o impacto vai diminuindo. Você pode misturar com amendoim, que é um preço mais acessível, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, macadâmia, sementes de abóbora. Então você pode fazer um mix dessas sementes, um punhadinho é suficiente para dar uma quebradinha naquela fome no meio da tarde. Por quê? Porque tem bastante fibra, tem bastante mineral, tem bastante vitamina, tem gordura, tem proteína, tá?
E aí é uma questão de acostumar, porque tem muita gente que fala, mas se eu sentar para comer uma castanha, o meu problema é que eu não como só um pouquinho, eu como logo o pacote inteiro. Então você é problemática mesmo, meu amor. Você precisa se disciplinar e treinar o teu paladar, porque é totalmente, se você almoçou, se você vai jantar, não tem por que você comer um pacote inteiro de castanha na hora do lanche. Tudo na nossa vida tem que estar alinhado ao objetivo que a gente quer. Também não é aquilo, vou comer uma, vou comer duas. Aí também não, né? Tem que comer, um punhado é um punhado, é uma quantidade assim. E quando você faz um mix, o que é interessante é que você pode comer uma, duas de cada. Mas é interessante também você ter essa disciplina mental de dizer, cara, não é normal, eu não vou comer um pacote inteiro. Eu tenho um objetivo aqui, o meu objetivo é emagrecer. Você também não pode deixar o negócio se comandar sozinho. Você tem que ter regra, disciplina e boa vontade e coerência com aquilo que você tem como objetivo, né? Mas se for para comer eu não consigo, então eu não como. Então não come, vai comer uma fruta, vai comer o iogurte, vai comer outra coisa. Tá? Mas não pode ser dessa forma, vai tudo de uma vez só, porque eu não consigo me controlar.